Oi, gente linda! Tudo bem? Tudo joinha com vocês? Tomara que sim, né, gente? Então, vamos lá para a nossa aula de geografia. E hoje, pessoal, nós vamos terminar geografia, tá? Vamos terminar a parte de conteúdo e a parte de lições de casa. Então, vai ser a primeira matéria aí, primeira disciplina que nós vamos terminar, tá bom? Nós vamos concluir o conteúdo do terceiro ano e desse nosso último caderno, tá? Então, vamos lá. Página 235, diálogo com o texto. A Pro vai pedir para vocês darem uma lidinha, né, no texto anterior, para vocês relembrarem o assunto. Complete o quadro com informações sobre os principais problemas ambientais que ocorrem na zona urbana, aqui, né? Nessa região onde nós moramos. Então, eu vou colocar os problemas e vocês vão colocar as causas, tá? Então, é claro que vocês têm que voltar ali na matéria e ler um pouquinho para recordar. Então, um dos problemas ambientais é a poluição atmosférica, e vocês vão pesquisar ali, no próprio conteúdo do caderno, quais são as causas desse tipo de poluição. Outro problema ambiental é o lixo, né? Que está sendo descartado de forma errada. Então, vocês também vão pesquisar ali quais são as causas. Acho que eu acabei de falar uma delas, né? E um outro problema ambiental é o assoreamento de rios. Também vão pesquisar quais são as causas, tá? Então, leiam novamente o texto anterior para vocês relembrarem sobre esse assunto, tá bom? Observe novamente o esquema sobre a ilha de calor e responda. Letrinha A. Em que área a temperatura é mais alta? Tá vendo que essa linha pontilhada, ela está indicando a temperatura, né? Então, conforme ela for subindo, é porque a temperatura também está subindo. Então, em qual dessas áreas a temperatura é mais alta? Nós estamos vendo que é nessa área aqui, né? Na área 3. E por quê? Nós já vimos que é porque nessa área aqui tem pouca vegetação, né? Tem poucos elementos naturais. Diferente dessa área 1, por exemplo, né? Tem bastante vegetação, então aqui a temperatura fica mais baixa, tá? Fica com mais umidade no ar, né? Todos aqueles benefícios que as árvores trazem para a gente. A gente já estudou bastante sobre isso. Então, aqui na letrinha A, eu vou deixar a sugestão para vocês de resposta, mas vocês podem fazer do jeito de vocês também, tá? Em que área a temperatura é mais alta? Na área 3, pois nela há menos elementos naturais. Tá? Letrinha B. Por que na área 1 é possível encontrar uma temperatura mais amena, né? Mais agradável, mais suave? A Pro acabou de falar. Porque nessa área há mais vegetação, tá? Aqui. O consumo de produtos tem relação com a quantidade de lixo que produzimos? Sim, por isso que nós devemos ter um consumo consciente, tá bom? Então, vocês já podem pôr aí autocorreção e corrigir, né? Não cometam erros de ortografia, tá? Vamos lá. Página 237. Em Geografia na Notícia. Vereadores mirins de Blumenau aprovam projeto para evitar poluição de rios e ribeirões da cidade. Nesta segunda-feira, dia 4, isso foi no dia em que saiu essa notícia, tá? Os vereadores mirins de Blumenau aprovaram um projeto de lei que torna obrigatória a implantação
implantação de redes nos locais em que a água da chuva é despejada por meio do sistema de drenagem nos rios e ribeirões da cidade. O objetivo é evitar que o lixo, especialmente embalagens plásticas, chegue aos cursos d'água. A proposta foi inspirada em uma experiência realizada na cidade australiana de Kwinana. E agora o projeto aprovado segue para avaliação da mesa diretora da Câmara de Blumenau. Então, aqui, pelo que dá para entender, né, esses vereadores mirins, então, foram crianças aí que pensaram, né, num projeto como esse, e pelo jeito vai dar certo, né? Porque agora esse projeto vai ser avaliado por uma mesa diretora lá da Câmara de Blumenau, né? Então eles querem assim cuidar dessa parte de lixo, principalmente, pessoal, tudo que é plástico, porque o plástico demora muitos anos para se decompor na natureza, tá? Então, eles estão querendo aí fazer algum trabalho relacionado a lixo, relacionado a rio, né? Para que o lixo não polua os rios. Bem legal, né? Aí tem a perguntinha, qual que é a finalidade desse projeto, desses vereadores mirins? O projeto tem por finalidade não permitir que o lixo chegue aos rios. As pessoas que vivem na cidade, elas podem ser prejudicadas por esse projeto? Claro que não, né, gente? Ao contrário, as pessoas vão se beneficiar com a água limpa dos rios, né? Imagine que o lixo chegue ao rio que abastece a sua cidade. O que pode acontecer com as pessoas que consomem essa água? É claro que essas pessoas podem ficar doentes, né, gente? Olha que situação triste, né? Um córrego aqui bem pertinho da moradia das pessoas, e aqui está passando tudo quanto é lixo, né, gente? É claro que isso daqui vai trazer ratos, baratas e doenças para as pessoas, tá? Procure saber se esse tipo de lixo, né, embalagens plásticas, é descartado no rio da sua cidade. Aqui, por exemplo, em Santo André, nós temos, aqui pertinho da escola, né, nós temos um rio, que é o rio Tamanduateí. Mas eu não sei se todo mundo mora aqui em Santo André, né? Então, vai ser uma resposta pessoal de acordo com a cidade onde vocês moram, tá bom? Aí vocês podem pesquisar, tá? Agora, hora de investigar. Que barulho é esse? Que confusão! Tanta imagem. Então, aqui temos notícias, né? Aqui temos sujeira visual. Poluição visual no bairro da Liberdade, em São Paulo. Poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelo homem e espalhados geralmente em grandes cidades. E aqui também temos poluição sonora, né? Barulho até na zona rural. Oficial de saúde ambiental com decibelímetro mede o nível de ruído das estradas rurais. Tá? Esse decibelímetro é para medir os decibéis, né? Como que são as vibrações assim do som a ponto de afetar a nossa audição, né? Prejudicar. Então aqui, ó, a poluição visual, tanto quanto a sonora, causa muitos problemas para as pessoas que vivem nas cidades. Procure saber por que isso acontece. Então, vocês podem tem essa matéria até no nosso caderno de ciências, né? Está falando também sobre poluição visual, poluição sonora. Aqui também, nesse nosso caderno. Então, vocês vão dar uma pesquisada, né? Por que isso acontece?
também nessas notícias que vocês estão vendo aqui. Algumas ações foram realizadas por órgãos governamentais para solucionar esse tipo de problema. Procure saber que ações são essas e registre suas conclusões. Por exemplo, já saiu em noticiário que na cidade de São Paulo, por exemplo, estava proibido as lojas comerciais colocarem cartazes assim por fora, né, para fazer propaganda, estava proibido. Quem colocasse seria multado. Então, vocês vão pesquisar um pouquinho, né, sobre esses assuntos para vocês poderem responder essas questões, tá bom? De forma pessoal, tá? Ampliação dos saberes. Aquecimento global. Como vimos, embora os problemas locais de modificação dos climas sejam os que nos afetam mais diretamente, o mundo de hoje está multiplicando as quantidades de poluentes no ar. E a atmosfera recobre e protege a Terra inteira. Então, aqui, ó. Então, a gente está percebendo que são muitos poluentes, né? Tem muita coisa poluindo o nosso ar. Por isso, o fenômeno conhecido como efeito estufa é discutido mundialmente, já que suas consequências afetam a todos. Então, esse daí é um problema mundial, porque é um problema do nosso planeta, tá? Na verdade, o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido para que possa haver vida, pelo menos como a conhecemos. Ele é provocado por gases, sobretudo gás carbônico, que impede que parte do calor do Sol retorne à atmosfera. O problema é o excesso desse gás e de outros gases produzidos pela indústria moderna, pela queima de combustíveis que movimentam o nosso transporte, pela queima de florestas, né, e etc. Então, tudo isso aí que gera gás carbônico e outros gases é que estão prejudicando o nosso planeta, né? Aqui eles colocaram um esquema para vocês perceberem, mais ou menos, né? Porque não é uma coisa simples para se perceber para a idade de vocês, mas vocês podem também fazer outras pesquisas, assistir vídeos, tá? Entenda o efeito estufa. Certos gases da atmosfera seguram o calor que a Terra emite e o devolvem para nós. Então, aqui está mostrando o Sol, né? Com seus raios. Alguns vêm aqui para o Sol, né? Planeta aqui. A energia emitida pelo Sol atinge a Terra. Atinge o nosso planeta, né? O planeta absorve o que resta da energia e emite calor na forma de radiação infravermelha. Essa radiação é muito prejudicial para a gente, né? Vocês veem por que a gente tem que estar sempre com protetor solar para proteger nossa pele, né? Porque esse tipo de radiação dá câncer de pele, né, gente? Parte dela é refletida pelas camadas superiores da atmosfera. Essa radiação infravermelha é refletida pelas moléculas de algumas substâncias, entre as quais a CO2, que é o gás carbônico, né? E o vapor d'água. Com isso, a temperatura do planeta aumenta. Tudo funciona como se a atmosfera fosse uma gigantesca estufa. Tá vendo? Tudo muito quente, tudo muito concentrado aqui, né? Esse calor todo. Aqui está falando, né? Citando as queimadas. A queima das matas aumenta em 10% a emissão de gás carbônico. Aqui está falando da poluição. A maior cota de emissão de gases cabe à queima de combustíveis dos carros, também nas fábricas e usinas do mundo industrial. Tá vendo? Mais emissão aí de gases, né? Por isso que tem esse efeito estufa, né, gente? E aqui, aerossóis, partículas sólidas que ficam suspensas na atmosfera,
refletindo a energia vinda do Sol e amenizam o efeito estufa. Então, esse esquema aqui é para vocês entenderem um pouquinho do que é esse efeito estufa. Mas vocês também podem complementar um pouco, né? Fazer uma pesquisa, ver vídeos infantis relacionados a isso, tá? Vamos lá, vamos ser um pouquinho curiosos, né? Para aprender um pouquinho mais. A previsão é que a continuidade do aumento desses gases provocará aquecimento da temperatura do ar atmosférico, mais ou menos em 4 graus Celsius até agora. Então, se a gente já acha que está calor, né? Por exemplo, no verão, tem dia que faz 35 graus, né? Isso daí, essa temperatura, com o passar do tempo, pode ser que ela aumente, tá? Por causa desses gases aí. Importantes modificações climáticas no planeta, as quais afetarão o equilíbrio dos ecossistemas existentes, né? Toda vida animal, vida vegetal, toda essa relação entre esses seres, né? Porque tem relação dentro do ambiente, tem relação um animal com um vegetal, um depende do outro, tem essa interdependência. Então, tudo isso pode ser afetado. Também o derretimento de calotas polares, né? Com o calor, pode ser que aquelas calotas de gelo comecem a derreter. Aumento do nível das águas oceânicas. Inundação de áreas litorâneas com perdas de áreas alagadas. Então, tudo isso é problema que já começaram esses problemas, né? Mas com o tempo pode ser que eles se agravem. A turma da Mônica está plugada no assunto, tem até uma revista com esse tema. Turma da Mônica, aquecimento global. A gente pode até pesquisar nessa revista. E se tiver lá online, né? Seria ótimo. Agora é com você. Esse exercício aqui, vocês vão ter que encontrar no diagrama palavras para completar o texto. Esse exercício nós vamos corrigir na live de amanhã, tá? Vai ter uma live de geografia, nós vamos corrigir esse exercício amanhã, tá bom? Então, temos aqui, o planeta tem sofrido muitas alterações causadas pelo aquecimento. Vamos ajudar a preservar a natureza e, consequentemente, proteger o... Para isso, é só seguir essas dicas. Evite o desperdício de... Se possível, ajude a encaminhar para a... Muitas serão preservadas. Não jogue lixo na... Economize. Desligue a TV, aparelhos e quando não estiverem sendo usados, tá? Então, vocês vão primeiro achar as palavrinhas e depois completar aqui com uma letra bem bonita, tá bom, gente? E amanhã a gente corrige. Oficina cartográfica. Cartografando o ambiente urbano. O espaço é modificado pelas pessoas quando constroem edificações, né? Aqueles prédios, pontes, viadutos, quando asfaltam, né? As ruas, calçadas. Então, aquele espaço que originalmente era todo natural, ele foi sendo modificado pelo ser humano, né? Com muitas construções. A proposta é transformar o espaço original da imagem, colocando nele as construções que julgar necessárias para a formação de uma área urbana consciente. Nada assim que seja desordenado, tá? Para isso, use o que você já aprendeu sobre cartografia. Escolha os elementos que serão utilizados para fazer essa representação.
Alguns exemplos, vocês podem fazer parques, parte de vegetação, pode ter algumas construções, lago, ruas e outros. Crie uma legenda para cada um dos elementos representados. Então, a figura é essa, né? Vocês estão vendo um rio aqui passando, né? No meio da cidade. Então, onde tiver os espaços assim vazios, vocês vão criar um espaço assim que as pessoas possam viver, mas uma criação consciente, né, para que as pessoas vivam bem, respirando um ar puro. Então, vocês podem fazer parques, vocês podem fazer algumas construções, porque a gente precisa de algumas construções, né? Precisa de moradia, precisa de lojas comerciais, precisa de hospitais. E aí, de acordo com o que vocês forem desenhando, vocês vão criar uma legenda aqui, tá? Vocês vão fazer o símbolo aqui dentro e aqui escrever o nome. Retornem na matéria, vocês vão ver que nós já fizemos esse tipo de exercício, fizemos no caderno 3 também, vocês podem dar uma pesquisadinha, tá? Então, não está difícil, porque é um tipo de exercício que vocês já fizeram, tá bom? Espero que vocês sejam, assim, bem criativos e bem conscientes aí nessa atividade que vocês vão realizar, tá? Campanha cidadã. Considerando todas as informações que obteve nessa unidade sobre os problemas ambientais das áreas urbanas, propomos a criação de uma campanha publicitária, como se fosse um comercial, assim, gente. Né? A gente assiste tantos comerciais na televisão, né? Tem comerciais aí no YouTube, tem em revistas, né? Essas propagandas publicitárias. Então, quem vai criar uma agora vai ser você. Escolha um dos temas e pinte-o. Então, o que você pintar vai ser sobre esse tema que você vai fazer a sua campanha publicitária, tá? Ou vai ser sobre o lixo, ou sobre poluição atmosférica, ou sobre desmatamento, ou sobre poluição sonora, ou sobre assoreamento. Todos os temas aí que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Aí vocês vão pintar um desses temas, aí vocês vão criar uma frase para essa campanha, né? Que tem que ser uma frase de efeito, assim, para atrair a curiosidade de quem estiver vendo, né? Vai falar, nossa, deixa eu ler essa frase aqui. E aí vocês vão elaborar uma espécie de um cartaz, né? Elabore passo a passo como será a apresentação da campanha. Então, aqui vocês já podem fazer, vai ser uma espécie de um cartaz com essa campanha de acordo com o tema aqui que você escolher, tá bom? Essa frase também pode fazer parte aqui do cartaz. E sejam bem criativos, vocês também já fizeram a atividade de criar cartaz. Foi na disciplina de português, eu me lembro que vocês já criaram cartaz. Tá bom? Só faltava a gente fazer a lição de casa 2, nós já fizemos a 1. Observe a foto. Muito lixo, né, gente? Num córrego aí, num rio. Muito lixo, isso quer dizer que tem alguém fazendo coisa errada aí, não está sabendo onde jogar o lixo, né? De forma adequada. Não é aí que se joga lixo. O que deve ser feito para resolver esse problema? A população deve descartar corretamente o lixo, tá? Não é em qualquer lugar que se joga lixo, gente. Poluir um rio, poluir as águas, né? Isso daí dá um trabalhão depois para despoluir. Quem vive ali perto vai pegar doença, porque lixo atrai muitos bichos. Então, isso não está certo. Na cidade onde você mora, há algum rio poluído? Caso a
resposta for positiva, registre o nome do rio e o que o polui. Então, é o que eu falei, aqui pertinho, aqui em Santo André, quem mora aqui sabe que tem um rio, se chama Tamanduateí, e ele é poluído, sim. Ele é poluído, jogam de tudo aí. Eu já fiquei sabendo até que jogaram cachorro morto nesse rio. Olha que absurdo, né, gente? Então, esse rio aqui, o Tamanduateí, é poluído, sim. Mas vocês vão pesquisar, tá bom? Dependendo aí da cidade onde vocês moram, vocês vão pesquisar. Que medidas as autoridades locais deveriam tomar? Então, é o serviço público, né? Essas autoridades, elas deveria ser quem deveria limpar e fazer a manutenção no córrego. Mas também as autoridades, esse serviço público, o serviço público é um serviço que é prestado para o povo, né? Para nós. Também eles deveriam criar campanhas de conscientização da população, né? A população também precisa se conscientizar para não ficar cometendo essas atitudes erradas, né? Porque elas estão prejudicando muito o ambiente, o meio ambiente. E é claro que isso vai reverter depois para a própria saúde das pessoas, né? Para a própria saúde, eu quero dizer, vai prejudicar, né, a saúde, porque isso tudo traz muitas doenças, tá bom? Gente, e assim, nós terminamos a nossa matéria de geografia, tá bom? Então, nós fizemos tudo, desde o caderno 1 até o caderno 4, realizamos todas as atividades. Agora, vocês vão poder, quando vocês estiverem com saudade, vocês vão poder rever os cadernos, né? Esse nosso caderno 4, eu gostaria muito que vocês folheassem toda a parte de geografia e vissem se vocês realizaram todas as atividades, tá? O caderno tem que estar completo. Se o caderno está completo, gente, vocês interiormente também estão completos, porque vocês estão cheios de conhecimento, tá? Se vocês não fazem as lições, então já é conhecimento que vocês não estão adquirindo. E é muito bom adquirir conhecimento, né? Porque tudo isso vocês vão levar agora para a vida de vocês, tá? Então, eu fico bem feliz que a gente tenha finalizado geografia e agora vocês vão ver geografia só lá no 4º ano, né? Legal, né? Que a gente conseguiu. Já é a nossa primeira matéria que nós estamos conseguindo concluir, tá bom? Então é isso, gente. Parabéns para vocês, parabéns para todos nós, tá? Um beijo bem carinhoso da Pro e bye, bye, gente.